Boa noite. Vamos ficar de pé? Vocês. Que a gente fica sentados. A gente permanece. Tem que haver alguma altura em que, não é? Quer dizer, Lá terá que ser. ao domingo a gente fica de pé e eles ficam sentados. Então agora Mas também... àquela altura lá terá que ser. Lá terá que ser. Ai, as brincadeiras de António Dias de Sousa. Pá. Vamos louvar a Deus? Parece bem ou não? Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus atos com hinos de louvor, e direi: este é o dia que o Senhor nos deu, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus atos com hinos de louvor, e direi: este é o dia que o Senhor nos deu, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz, Ele me faz feliz, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Oh, quão grande é o nosso Deus, oh, quão grande é o nosso Deus. Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram, oh, quão grande é o nosso Deus. Mais uma vez, oh, quão grande é o nosso Deus, oh, quão grande é o nosso Deus. Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram, oh, quão grande é o nosso Deus. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. A palavra está operando em mim, a palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias, eu vejo assim, a palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim, a palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias, que eu vejo assim, a palavra está operando em mim. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer, a palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo o meu viver. Glória, glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer, a palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo o meu viver. Temos vitória, no nome de Jesus, aleluia. Temos vitória, no nome de Jesus. Todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. Temos vitória, temos vitória, temos vitória, no nome de Jesus, aleluia. Temos vitória, no nome de Jesus. Todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. No nome de quem? No nome de Jesus. Eu não ouvi bem. Vamos embora. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês já sabem como é que nós somos. Falta cá o Cleverson. Vou fechar. São aquelas piadas da caserna, não é? É. Só a Judé que sabe. Piadas de igreja.
Chegaste a comer castanhas este São Eu Martinho? não gosto de castanhas. Não gostas? Não. É pá, eu graças a Deus comi umas castanhas que a minha esposa trouxe, aquelas que vieram lá do Beatriz, do HBA. Do Magusto. Sim, Eu sim. disse que havia Magusto. Pois. E eram castanhas sem, Por isso sem é que- minhoca. Por isso é que eu nunca perco uma oportunidade. De comer Há castanhas. estas brincadeiras diabólicas. Ora bem, Eu propus, não sei se tu queres. qual que é? Desde que conheci. Ah. Desde que. Pera, não, pera. é mi, não é mi? Não. Não, é ré? Pode ser ré. Pode ser. Desde que conheci Jesus, toda a minha vida mudou. Ele entrou dentro de mim. Eu andava sem esperança, sem alegria de viver. Ele tomou conta da minha vida. Por isso eu louvo, eu adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Por isso eu louvo, eu adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Desde que conheci Jesus, sinto tão perto de mim. Só com Ele eu quero estar. Ele é o Rei, Ele é o Rei da minha vida. Só com Ele eu quero andar. Ele me governa, ilumina. Por isso eu louvo, eu adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Por isso eu louvo e o adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Ele me libertou e me salvou e fez nascer em mim o amor. Sim, o amor. Por isso eu louvo, eu adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Por isso eu louvo e o adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Eu sei que sou mais que vencedor. Sei que sou mais que vencedor. Te entronizo, Senhor Jesus. Aclamamos-te, Rei, aqui no nosso meio. Te louvamos com amor e ao adorar-te, Rei Jesus, e ao adorar-te, Rei Jesus, e ao adorar-te, Rei Jesus, manifesta o teu trono, Senhor. Te entronizo, Senhor Jesus.
manifesta o teu trono, Senhor, Manifesta o teu trono, Senhor. Estamos em lá, não é? Estamos não. Estamos em lá. Estamos lá, estamos aqui, não é? E Estamos aqui em estamos lá. lá em cima no céu, estamos aqui na terra. Eu estou fora de tom, não é? É. É muito alto, é muito alto. Mas sem lá, mas vai para ré. É. Ah, pois é. Pois é. Começa em Eu lá sei. e acaba em ré. Acaba em reza. Pois é. Exaltamos, ó Senhor, ó Senhor, Tu, ó Deus, és Senhor. em toda a terra, Em toda a terra. e o Deus acima de outros deuses, só tu, ó Deus, és Senhor em toda a terra, e o Deus acima de outros exaltamos, ó Senhor, nós te exaltamos, ó Senhor, ó Senhor, meu Senhor. És Senhor. És Senhor, foste levantado dos mortos, és Senhor. Todo joelho se dobra a ti, toda a língua confessa aqui que Cristo é Senhor. É Senhor És Senhor. da minha vida, da igreja, És da minha família, do meu país. foste Levantado dos mortos, és Senhor. Todo joelho se dobra a ti, toda a língua confessa a ti que Cristo é Senhor. Todo joelho se dobra a ti, toda a língua confessa a ti que Cristo é Senhor. Que Cristo é Senhor. Que Cristo
isto é melhor que Moncherry, é melhor que camarão, é melhor Era que tão bom, não foi? Foi bom. E é bom. Era tão bom, Foi uma rápido, rapidez. foi Era, rápido. era tão bom, não foi? Foi rápido. Era, mas era. Ponha a sua mão no seu coração e dê graças a Deus. Obrigado pela nossa salvação, obrigado pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, pela nossa redenção, pela tua ressurreição, Senhor, porque tu nos deste a vida. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor, por tudo quanto tens feito por cada um de nós. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Tu tens guardado a nossa casa e a nossa família nos teus braços. Estamos escondidos debaixo das tuas asas. Habitamos no teu esconderijo, Senhor. E esta noite usa-te o teu servo para ministrar a tua palavra com ousadia, com poder, com temor, e que a sua boca, Senhor, fale apenas aquilo que vem diretamente do teu trono. Alimenta-nos, edifica-nos, fortalece-nos nesta noite, em nome de Jesus. E todos dizem comigo? Amém. Podemos sentar e vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos escuchar a palavra. Deus te bendiga. Se queres cosechar, tienes que sembrar. Deus te bendiga. Quantos testigos é que estão aqui? Vários, não é? São vários testigos. Testigos são testemunhas. Vem do espanhol. É sempre das línguas. O meu pai tinha um talho, várias língua de porco, língua de vaca, língua de borrego também. Ora bem, mas eu não vou falar de carne nem de línguas, vou falar da palavra de Deus. E tenho um tema hoje que vai ficar registado, que a Célia já está ali a olhar para mim, qual é o título da mensagem? É o irmão arrependido. É o título da mensagem, o irmão arrependido. Pode ser você, pode ser eu, pode ser um de nós, qualquer um de nós. Eu quando estava a preparar esta mensagem, claro, eu identifiquei-me com o irmão arrependido, e isto significa que um irmão arrependido quer dizer que ele pecou, certo? Um arrependimento vem de alguém que peca, que reconhece que pecou, o que é já de si uma grande façanha, a pessoa entender e perceber que errou e admitir que errou. Porque hoje em dia, nos dias que correm, as pessoas arranjam desculpas, justificam-se. Em vez de assumirem o seu erro, não, fogem, como se costuma dizer, com o rabo à seringa, e arranjam desculpas e tentam-se justificar a si próprios. Mas, diante dos homens, eles fazem isso diante dos homens, diante das pessoas. Porquê? Porque a gente não sabe as intenções do coração. Porque é assim, quando uma pessoa erra, todos nós já erramos, quem é que não errou, levanta o braço para eu orar para um mentiroso? Pronto, eu no fim oro por si também. Todos nós erramos, certo? Nós somos carne e osso, espiritualmente falando, estamos perfeitos, mas com a carne que temos, que ainda vem da herança do pecado, nós recebemos desde o ventre da nossa mãe, nós somos imperfeitos e estamos a melhorar a pouco e pouco. Não é um trabalho que se faça num dia. Começou no dia em que aceitámos Jesus, por isso é que receber Jesus é importante para todos nós, desde uma criança. É bom a pessoa já entender desde muito novo que a salvação vem por crer em Jesus, crer e receber Jesus. Mas, como nós recebemos Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus, perfeitos no Espírito. Mas a nossa carne, os nossos desejos, as nossas paixões, as coisas que ainda lutam dentro de nós, que nós gostamos, uns gostam mais, outros menos. Há muita coisa que a pessoa ainda gosta, que às vezes não consegue controlar totalmente. Mas é um processo que vai tendo lugar ao longo da nossa vida, até ao final da nossa vida, se Jesus não vier antes, claro. Mas se eu não vier antes, até morrermos, nós estamos numa luta constante entre a carne e o espírito, entre os desejos da nossa carne, as paixões, as concupiscências, aqueles desejos, às vezes um bocado desordenados, que todos nós temos.
Aquele que disser que não tem, só se está a enganar ele próprio. Porque eu conheço um bocadinho da natureza humana porque eu também sou humano. E como eu sou humano, sei que todos nós temos esta partilha. Todos nós partilhamos as mesmas coisas. Mas, quando a pessoa peca e reconhece que errou, é meio caminho andado. Para quê? Para que ele possa ser restaurado. Porque é aqui que o âmago desta lição é muito fácil acusar alguém. É muito fácil. Mas há para aí é gente a apontar dedos, a acusar. Há muito pouca gente a restaurar os acusados. As igrejas são... Eu digo, quando as igrejas há honrosas exceções, mas a meia parte das igrejas, e então aquelas têm líderes muito fortes, e com títulos, daqueles títulos assim de 7,5, no mínimo, essa gente é muito rápida a disciplinar, é muito rápida a apontar o dedo, a julgar os outros, mas muito fraca a restaurar o irmão que foi acusado. É por causa disso que as pessoas abandonam as igrejas. As pessoas não abandonam as igrejas por causa disto e daquilo. Não, elas abandonam as igrejas porque nas igrejas há muitos acusadores. Há muita gente a acusar. As pessoas só veem os defeitos dos outros. Nunca veem os defeitos delas. Porque se elas vissem os defeitos delas, calavam a boca e tinham uma atitude de humildade. A atitude de humildade é assim, eu não sou maior que ninguém. A coisa pior que pode haver na igreja de Cristo é alguém pensar que é maior que o outro. Eu digo sinceramente, como pastor de igreja, eu sou pastor, tenho o título de pastor e pastorei igrejas há 40 e tal anos, já tenho assim um bocadinho de alguma experiência de lidar com pessoas, basta lidar comigo próprio para perceber como é que os outros são, é muito fácil. Mas a coisa pior que pode haver é administrar fofoquices, administrar acusações, administrar críticas que as pessoas fazem umas às outras, mesmo irmãos em Cristo. É triste dizer, mas há muito irmão em Cristo que tem o nome de irmão, mas que mais valia que eu não tivesse. Porque há coisas que se admite no mundo. Eu estou a falar de coisas que vou ler aqui na Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus tem remédio e solução e exemplos para todas as áreas da nossa vida privada, da nossa vida na igreja. Há exemplos para tudo. E vamos ver aqui umas passagens bíblicas que passou com o apóstolo Paulo, que foi um mártir. Um mártir. Porquê? Porque ele recebeu oposição com aqueles próprios que ele ganhou para Jesus. Sabe o que é? Um indivíduo vai para uma terra, como eu fui, para várias terras no país, onde eu comecei do zero, não tinha ninguém, tinha lá 2 ou 3 pessoas e as coisas cresceram. Estou a falar de Acovilhante, estou a falar de Cristal Branco, estou a falar de vários lugares onde eu estive. E as coisas cresceram, porque nós fomos para lá, pregámos o Evangelho. Eu preguei o Evangelho. Muita gente acreditou, muita gente entregou a sua vida a Jesus e começaram a frequentar. Porque esta não é só entregar a vida a Jesus e pronto, para logo se vê. Não. Há pessoas que uma vez vieram à igreja e depois nunca mais vieram. Onde é que elas estão? O que é que elas andam a fazer? Esta gente está salva? Duvido. Duvido. Porque a salvação não começa e acaba num dia. A salvação começa num dia e só acaba quando Jesus vier ou quando a gente morrer. Que é esse tal processo, essa tal maratona que nós temos que correr até ao final. E é isso que muita gente não está disposta a correr essa maratona. Ou, no decurso desta maratona, aconteceram coisas. Alguém, lá no meio dessa congregação, começou a criticar os outros, alguém começou com fofoquices, alguém começou com telefonemas, alguém começou a postar coisas nas redes sociais e alguns ficaram ofendidos. Alguns ficaram magoados. E o irmão magoado, a Bíblia diz que é mais difícil de conquistar do que uma cidade com muros. É mais difícil de conquistar um irmão ofendido.
É muito complicado. E infelizmente há muita gente que fica ofendida, mas não olha para si própria. E o que é que se faz com o irmão ofendido? O que é que se faz com uma pessoa que ficou ofendida? A Bíblia tem a resposta para isso. A Bíblia diz que se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Não é o que está escrito, irmãos? Olha, podemos ver aqui Lucas, vou ler o último versículo, para não começar na primeira, vou ler o último. Lucas 17, versículo 3. Podemos ler, eu vou pedir ali ao Tiago para passar no monitor, que eu às sextas nunca trago Bíblia. Diz assim, olhai por vós mesmos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Oi? Olha o que é que a Bíblia diz. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o. É preciso ter coragem para fazer isso. Eu tenho pessoas minhas conhecidas, que são meus irmãos em Cristo, que ainda hoje estive a falar com um, onde ele me repreendeu. E eu, no final, pedi-lhe desculpa. Porquê? Eu podia ter arranjado uma justificação perante ele. Quem é ele para me acusar? A primeira coisa que nós pensamos, quem é? Que moral é que ele tem para me estar a acusar? É a primeira tentação que nós temos é justificar-nos ou resistir à repreensão. Mas eu quero dizer uma coisa, a repreensão, se traz tristeza, ouça bem o que eu estou a dizer, se a repreensão que a pessoa recebe traz tristeza, então essa repreensão alcançou o seu objetivo. Porque a tristeza, segundo Deus, gera a vida. Mas se a pessoa resiste à acusação ou à repreensão, em vez de a acatar, se resiste, ela está a caminhar para a morte. Está a caminhar para um caminho que eu não quero, nem quer dizer qual é esse caminho. Irmãos, se eu pequei, eu só tenho que me arrepender e pedir perdão. Se eu pequei, se um irmão na igreja, seja ele qual for, mas eu sou pastor, e depois? É algum super-homem? Os pastores são o quê? São os intocáveis? Não, aqui não há ninguém intocável, só há um que é intocável e é perfeito, chama-se Jesus Cristo. Agora eu e você e qualquer pastor, qualquer presbítero, seja o que for o título que tenha, seja apóstolo, toda a gente está sujeita a falhar. Mas se esse pastor ou esse apóstolo falhar em alguma coisa contra mim, eu tenho autoridade para repreender. Porque as pessoas, elas confundem a autoridade com o título. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Um apóstolo que falhe contra um irmão, ele perdeu a autoridade toda. Quem é ele? É o título que dá autoridade? Não. É o comportamento dele. É aquilo que ele faz, é aquilo que ele diz. Que tem que ser analisado à luz da palavra de Deus. Posso ouvir um amém, irmãos? E a palavra de Deus diz claramente aqui que nós estivemos a ler. O último versículo da minha lição. Tenho 3 folhas. É mesmo o último versículo. Lucas 17:3. Se o teu irmão pecar contra ti, vai. Podes passar outra vez, Tiago, o versículo? Olhai por vós mesmos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Primeiro vem a repreensão, e depois vem a restauração. Os irmãos estão a ver? Este é praticamente o âmago aqui da minha lição. Repreensão, por um lado, quando a pessoa é faltosa. Quando a pessoa falhou, tem que ser repreendida. Porque se um pastor fizer vista grossa, ele não está a exercer a autoridade que Deus lhe deu. Um pastor numa igreja, ele tem que zelar pelo rebanho. E zelar pelo rebanho não é fazer de conta que está tudo bem. Porque às vezes há coisas que não estão bem. Mas é do ministério do pastor, é da obrigação do pastor zelar para que cada irmão esteja
como deve ser, bem alimentado da palavra de Deus, e se houver alguma quesilha, se houver algum ofendido, tem que ser repreendido. Se houver alguém que repreenda, que esteja para aí a maldizer, que esteja com críticas, esteja com coisa, tem que ser repreendido. Porque se não for repreendido, aquele irmão vai ser um problema. Agora, o grande problema que o apóstolo Paulo enfrentou foi que ele ganhou muita gente para Jesus, e no meio daquela gente toda que ele ganhou para Jesus, criou-se um grupo liderado por um indivíduo que começou-se a rebelar, a arranjar um grupinho para pôr em causa a autoridade do apóstolo Paulo. Como é que eles punham em causa a autoridade do apóstolo Paulo? De várias maneiras. Primeiro, porque diziam que ele não tinha andado com os 12 apóstolos. Como ele não tinha andado com os 12 apóstolos, punham em causa o apostolado dele. Só que, como ele próprio dizia, que ele era como se fosse um fora de tempo. Foi um apóstolo fora de tempo. Ele não andou com Jesus, mas Jesus apareceu-lhe. Quando ele ia a caminho de Damasco, apareceu de uma forma sobrenatural e ele teve esse encontro com o Jesus ressurreto. Coisa que os outros não tiveram. Então ele era um apóstolo, tinha autoridade de apóstolo, mas, e ainda tinha outra agravante, ele não era judeu. Ele não era judeu. Porque os judeus, pronto, tinham a linhagem do povo judeu, e todos os apóstolos eram judeus, todos, Pedro, João e por aí fora, todos eles eram judeus. Só que o Paulo era um pagão, era um indivíduo, ele era de Tarso, da Cilícia, nem sequer tinha nada a ver com a Judeia, nem com os judeus. Mas converteu-se como? Porque o próprio Senhor Jesus lhe apareceu em pessoa. E como lhe apareceu em pessoa, ele recebeu essa chamada. Porque a autoridade e o ministério recebe-se não é por causa da pessoa estar na igreja e agora toma lá um diploma, toma lá um anel. Eu sei de igrejas, eu também já tive diplomas e anéis. Mas não é o diploma nem o anel que faz um pastor. Não é um diploma, não é um anel que faz um apóstolo, que faz um presbítero. Não. É uma chamada. Vocês que estão aqui, os que são presbíteros, têm que se mentalizar disso. Há um título. Porque há uma hierarquia na igreja. E as hierarquias na igreja não são como no mundo. Porque no mundo o chefe está acima deles todos. É, não é? E manda de cima para baixo. Na igreja é o contrário. Porque aquele que quiser servir a Deus e ter um título, ou ter um desejo de estar a ministrar e de estar na igreja com um título, porque não tem mal nenhum a pessoa a missionar, gostar de ser pastor, ou gostar de seja tudo o que é ministérios que a Bíblia diz. Quando a pessoa quer ou deseja esse episcopado, digamos assim, a pessoa tem que se lembrar que ele não vai estar por cima de ninguém. Vai estar por baixo. Quer dizer que vai servir os outros todos. Mais importante é a pessoa que está na igreja, que serve, que limpa a sanita, que limpa a casa de banho, que aspira a sala, que limpa o pó das cadeiras. É mais importante, embora as pessoas do mundo vejam ao contrário. A pessoa é uma serviçal, é uma dona de casa, é uma doméstica. No mundo é assim que as pessoas pensam. No reino de Deus é tudo ao contrário. É tudo, é de cabeça para baixo. Então, quem quiser ser grande, diz a Bíblia, seja o menor. Quem quiser ser grande, sirva ao irmão. Jesus pôs as coisas desta maneira. Ele próprio deu o exemplo. Ele que era Deus, era e é e será sempre, mas que estava sentado no trono, saiu do trono, fez-se um como nós, veio aqui e foi o mais baixo dos homens que já apareceu aqui na terra. Era feio, a Bíblia diz que não havia nele beleza nenhuma porque o desejássemos. Era uma pessoa que era um homem de dores, diz a Bíblia, experimentado em trabalhos duros, teve que trabalhar toda a vida. Não nasceu em berço de ouro e era o rei do universo. Nasceu numa manjedoura, vocês sabem, a figura do Natal, do presépio.
que muita gente fala que presépio, árvores de Natal. Eu gosto de dar no Natal, por acaso não tenho nenhum presépio. Mas se tivesse, não tem problema nenhum, porque é exatamente aquilo que se passou naquele dia maravilhoso em que Jesus estava lá com a Maria e com o José. E que os anjos anunciaram que aquele era aquele que iria tirar o pecado do mundo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Que é uma coisa tão antiga, desde pequenino que eu ouço isso. Mas o que eu quero dizer é que Jesus, que era o Rei do Universo, nasceu, passou ali depois de nascer numa manjedoura junto com os animais. Podia ter ido para um hotel de 5 estrelas, mas não foi. Portanto, ele tomou a forma de homem, humilhou-se a si mesmo e não foi aparentemente aos olhos do mundo, não foi ninguém invejável, ninguém o invejava, antes pelo contrário, ninguém queria ser como ele, porque era desprezado. As pessoas desprezavam-no. Mas ali estava aquele que tira o pecado do mundo. Poucos foram aqueles que viram. E Jesus nos ensinou a nós a perdoar. Esta lição, sinceramente, eu tenho aqui 3 folhas, ela praticamente já está dada, não foge muito disso. A pessoa que peca contra mim, eu tenho que ir ter com ela. Com o intuito de a repreender. Assim, não, o irmão está errado. Nós temos que falar as coisas como elas são. Hoje um irmão repreendeu-me. E ele disse-me assim, eu não sou hipócrita. E assim é que é. Eu aceito a repreensão quando ela tem justificação e quando ela realmente tem valor e quando ela é necessária. Porque é verdade que eu falhei. Agora, eu aceito a repreensão. E o que é que agora nós devemos fazer? O tipo que me repreendeu também tem que ter a noção e a humildade de me perdoar também. Porque se ele não me perdoar, se ele ficasse com aquela do orgulho, ou então ainda me apontar o defeito, porque isso aí tem muitos primos aí. O pastor fez isto, fez aquilo, e não devia ter feito. Então ficam todos enxofrados porque o pastor José António, porque outro pastor qualquer fez alguma coisa. E ele já se viu ao espelho. Será que ele já se viu ao espelho da palavra? É importante a pessoa meditar na palavra e ler a palavra, porque se nós não lermos a palavra, nós nunca nos vamos ver ao espelho. Porque o espelho que eu tenho lá em casa para fazer a barba é muito enganoso. Ele mostra-me um tipo, maravilha, é o supra-sumo, é a última bolacha do pacote. É um miminho. Este gajo é mesmo giro. Estava a fazer a barba hoje e assim, este tipo não é nada feio. Olha que tu és jeitoso, um rapaz jeitoso. Já vais fazer 66 anos no dia 5 de dezembro, que é só para saberem que eu faço anos no dia 5 de dezembro. e o rapazito até está muito jeitoso, porque é o espelho que me mostra a mim. Agora, quando a gente viu o espelho da palavra, a gente já não se vê assim tão jeitoso como isso. Sabe como é que a gente se vê? A gente vê-se mesmo, tenho muito que crescer, tenho muito para aprender, tenho muito que me arrepender, tenho muitas falhas. Sou mesmo um pecador. Sou um pecador que foi salvo pela graça. Esta é a conclusão de alguém que medita, que olha ao espelho da palavra. Ele não vai lá ver o supra-sumo, um tipo fantástico. Não, vai ver um tipo ali que tem que se arrepender quando tem que se arrepender, tem que pedir perdão quando tem que pedir perdão e tem que ser perdoado quando tem que ser perdoado e tem que ser restaurado. Então, se Jesus me repreende, eu dou graças a Deus. Porquê? E fico triste por falhar, mas é o que eu digo, a tristeza segundo Deus opera a vida. A tristeza segundo Deus é o plano que Deus tem para me restaurar. Como é que Deus me restaura? A mim ou qualquer irmão que tenha falhado ou tenha pecado? É convencê-lo a ele que está errado. Sabe que o Espírito Santo foi-nos enviado, o Espírito de Deus que vive em nós. Há muita gente que confunde o Espírito de Deus com unção, então querem a unção. Só pensam na unção, milagres, maravilhas, sinais sobrenaturais, coisas fantásticas.
Mas o Espírito Santo foi-nos dado, não é só para as pessoas andarem a fazer um circo de milagres e maravilhas. Isso não é nada. Milagres e maravilhas. O diabo também faz a mesma coisa. Não é aí que se vê a diferença entre um homem de Deus e um homem do mundo, ou um bruxo, ou um feiticeiro. Não é pelos milagres que eles operam. Porque nós temos vários casos na Bíblia de um indivíduo que até queria comprar a unção e o poder do Espírito Santo, queria pagar. Para ter aquilo, para quê? Para fazer circo. Para fazer ganhar notoriedade lá na sociedade onde ele vivia. Não sei se vocês conhecem essa passagem bíblica, é uma passagem que está escrito, onde alguém foi pedir aos apóstolos para lhe dar aquele poder, para eles ir lá para ele, ir lá para a terra fazer um circo. Milagres e maravilhas a acontecer, é o que ele queria. Queria fama. E se calhar também queria mais qualquer coisa, se calhar também queria ganhar a vida à conta disso. Mas o Espírito Santo não vem para isso. Se alguém deseja o Espírito Santo para ver milagres e maravilhas, digo, na vida dessa pessoa não vai haver nenhum milagre. Não vai haver uma manifestação sobrenatural de Deus para milagres, para maravilhas, pernas a crescer, como eu já vi, pessoas cegas a verem, pessoas paralíticas a levantar das cadeiras de rodas, como eu já vi, já aconteceu na minha vida, no meu ministério, em igrejas onde eu andei. Eu já vi isso acontecer. Mas o Espírito Santo não vem para isso. Se alguém quer o Espírito Santo para isso, não vai ter nada. Agora, se a pessoa recebe o Espírito Santo para que o Espírito Santo lhe convença do pecado, da justiça, lhe ensine a palavra, lhe mostre qual é a vontade de Deus, lhe guie os seus passos. Se a pessoa desejar isso, ela então vai ter tudo o que o Espírito Santo vai fazer. Amém, meus irmãos? E lá aqui uma passagem bíblica, em 2 Coríntios 2, do versículo 5 até o 11. É um bocado longo, mas eu vou dar só aqui um pano de fundo daquilo que estava a passar aqui, nesta altura que o apóstolo Paulo escreveu a carta. E vou ler o que eu pus aqui, porque isto não consigo decorar tudo. O apóstolo Paulo estava a justificar a sua mudança de planos, aqui em 2 Coríntios 2, versículo 5 a 11. Vamos ler os versículos, por favor. Ora, porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. O 6, basta-lhe a esse tal a repreensão feita por muitos. Versículo 7, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado pela demasiada tristeza. Ora bem, alguém errou, alguém pecou. Alguém fez ali o que não devia ter feito. E o apóstolo Paulo estava a dizer que para esse tal que pecou e errou, e os irmãos repreenderam-no, a própria igreja repreendeu, o apóstolo Paulo disse, sim senhora, fizeram muito bem, já basta a repreensão que vocês lhe deram. Mas, agora que vocês o repreenderam, restarem-no, que é isso que muita gente não faz. As pessoas criticam o faltoso, criticam o irmão que errou, que pecou, e põe-lhe um peso de tristeza na vida da pessoa tão grande, até postam coisas nas redes sociais contra aquela pessoa. Há pessoas que fazem isso. Até põem lá a fotografia e chamam-lhe assim, o rebelde. Então, o que se passa nas redes sociais, piedade, nem dá para contar. E as pessoas ficam todas enxofradas porque o irmão pecou. Sim, senhora, tem direito a ficar enxofrado. Porque o apóstolo Paulo também ficou triste. O apóstolo Paulo não ficou irritado. Ele nunca fala a nível pessoal, eles pecaram contra mim, não devem entrar, eu sou um apóstolo. Não. Ele disse que ficou tristeza. Ficou triste. E diz que essa tristeza não só foi dele, mas também de aqueles que assistiram e viram aquele irmão faltoso lá na igreja. E o repreenderam. Mas o apóstolo Paulo está aqui a dizer, se vocês o repreenderam, chega. Não batam mais no ceguinho. Chega. Porque agora que já foi repreendido, vocês têm que tomar uma atitude de o restaurar. Há aqueles que se deixam restaurar. Porque se não deixar restaurar, é o que o apóstolo Paulo incitou e ensinou a fazer. Nem
se o tal não se arrepender, nem sequer comam com ele. Esse tipo tem que o tirar do meio. Portanto, há pessoas que na igreja fazem coisas e não se arrependem. Um pastor, que é o pastor João Viegas, que é o pastor principal aqui, quando ele vê alguma coisa acontecer na igreja, ele tem que zelar pelo rebanho. E quando ele enfrenta um faltoso que anda a fazer o que não deve, e há muita coisa que se não deve fazer, muita coisa, eu sei de muitas que eu já fiz e que não se deve fazer, e sei de muitas que as pessoas também fazem e não devem fazer. E se um pastor tem conhecimento do irmão que anda no meio do rebanho a fazer o que não deve, ele tem que ser repreendido, tem que ser avisado, ele tem que ter um confronto com essa pessoa. Se a pessoa se arrepender, o pastor já ganhou um irmão, porque agora ele arrependeu-se, pediu perdão, agora temos que o restaurar, para que ele não se perca, para que ele não fique demasiado, como a Bíblia diz, demasiado triste, para que aquela tristeza não o consuma. Porque um irmão triste, um irmão que pecou e está sempre a levar na cabeça, ele vai ficar tão triste, tão magoado, tão chateado, que já se está mesmo a ver o que é que vai acontecer. Vai sair da igreja. Por isso é que há pessoas que andam de igreja em igreja e apontam os dedos à igreja. Há muitos irmãos no Facebook que eu vejo que estão ofendidos e magoados com as igrejas todas. E pensam que todas as igrejas são iguais. Mas eu tenho uma novidade para essas pessoas. Nem todas as igrejas são iguais. Que há igrejas que não praticam aquilo que o apóstolo Paulo ensina, porque estas coisas têm que se ver à luz da Bíblia. Não pode ser a ideia do pastor que fazer as coisas à maneira dele. Não, ele tem que usar a Bíblia. A Bíblia é um exemplo para tudo. A Bíblia é um farol, é uma bússola, é uma luz. Eu tenho que andar à luz da palavra de Deus. E se o pastor repreendeu o irmão e o irmão aceitou, como o apóstolo Paulo disse, já chega, já toda a gente o repreendeu, toda a gente percebeu que aquele irmão está faltoso, mas vamos agora restaurá-lo. Se o irmão reconheceu, já o ganhamos. Se não reconheceu, é convidado a sair, não está aqui a fazer nada. Ponto final, parágrafo. Tão simples como isso. As coisas não são muito difíceis. Só são complicadas quando as pessoas querem dar uma curva ao lado da palavra. Mas quando elas não dão uma curva ao lado e fazem o que a palavra de Deus diz, as coisas são simples. Porque este irmão causou aquela confusão da rebelião contra o apóstolo Paulo, os próprios irmãos o repreenderam. E como o repreenderam, o homem percebeu que tinha feito mal. Ora, se ele percebeu que tinha feito mal, já chega de repreensão. Vamos à restauração. Então esta palavra hoje é repreensão do lado e restauração do outro. Pecou, arrependeu-se, pediu perdão, foi perdoado. Vamos agora restaurar o irmão, para ele não se perder. Porque uma pessoa que se perde, por causa de um pastor ou de uma autoridade qualquer, seja o título que tiver, para mim os títulos retiram-se ali na portagem, seja o título que for, ele não tem direito de martirizar um irmão que errou, não, ele tem direito de repreender. Tem direito e tem a obrigação de fazer. Que às vezes é o que eles não fazem. Há muita gente que faz vista grossa aos erros dos outros. E a pessoa anda lá na congregação a fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele acha que está bem. E quando se fala de erros, há muita gente que diz assim, mas quais são os tipos de erros que a pessoa deve repreender? É todos aqueles que a palavra de Deus diz. Porque a Bíblia diz que no mundo há muita gente glutona, come demais, há gente que dorme demais, há gente que adultera, há gente casada que vai dormir com a senhora do lado, há muita gente que mente, há muita gente que critica, há muita gente que fofoca, é o que mais há para aí. Há muita gente linguaruda, tem uma língua que vai daqui até ao metro ali da pontinha. Estou a falar pela fé, ainda não há, mas vai haver. Já há metro na pontinha? Eu pensava que havia 2 metros. É mesmo só 1 metro? Deve ter mais.
Mete na pontinha, pois há. Eu, como não ando de metro, sou ando de centímetro. Agora, com essa do metro, agora até me perdi. O que nós queremos dizer é que o irmão é apanhado em flagrante, é repreendido, arrependeu-se, vamos restaurá-lo. O irmão pecou, errou, foi repreendido, não aceitou, é convidado a sair. Ele que vá brincar para o quintal dele. Porque senão vai ser uma batata podre, uma fruta podre no meio das outras todas. E como vocês sabem, se tiver um saco com fruta, basta estar uma podre, se você não atira, as outras todas apodrecem também. É, não é? A própria natureza nos mostra isso. E o irmão que errou é uma batata podre. Arrependeu-se, deixou de ser batata podre, ponto final. O irmão pecou como toda a gente peca. Toda a gente. Mas reconheceu. Pediu perdão, aceitou a repreensão. O pastor, aquele que o repreendeu, tem a obrigação de pegar nele e dizer, irmão, vamos para a frente, vamos continuar a servir Jesus, temos que o encorajar. É a mesma coisa que se faz com os filhos. Eu tenho 2 filhas e elas, muito cedo, aprenderam o que é a repreensão e o castigo. Nos dias que correm, isto caiu em desuso. Isto caiu, já não se castiga uma criança, já não se repreende uma criança, os miúdos fazem o que eles querem, respondem aos pais de uma maneira que se fosse eu, o meu pai é que ele é... Os pais normalmente dão um sermão aos filhos, depois vem a palmada. Mas o meu pai era ao contrário, primeiro vinha a palmada e depois sermão logo se feria. E não era palmada, era com o cinto. O meu pai dava-me com o cinto. É verdade. E agora você pensa, alguma vez eu fiquei magoado com o meu pai? Não. E se ele me castigou, e não foi uma nem 2 nem 3 vezes. Eu também não era assim uma criança muito mal comportada. Mas apanhava. Cheguei a apanhar de cinto e também apanhei com um sapato. Mas eu nunca tive raiva do meu pai. O meu pai até morrer, eu o honrei sempre. Ainda hoje o honro. É o que eu estou a fazer aqui. Estou a honrar que ele deu-me... Não era crente, não era cristão, mas era no tempo em que se repreendia as crianças. Neste tempo, há uns anos atrás, há uns 50 anos atrás, 60 anos atrás, havia mais educação. Ainda mais? Menos? Eu era miúdo, tenho 66, quando tinha... Hã? Já tiveste também? Também apanhaste? Apanhaste? Poucas são, muitas foram aquelas que caíram no chão, filha. Só te fazia bem. Estica a pele. Mas o que eu quero dizer com isto é que há muitos anos havia outra maneira de repreender e criar as crianças. Havia outra maneira diferente daquela que é hoje. Os pais, com a educação moderna, deixam os meninos fazer o que eles querem. Os filhos batem nos pais. Eu já vi. Basta a gente ir a um centro comercial a um domingo, não é muito o meu hábito, mas quando vou, porque às vezes vou, é só ver miúdos pequeninos a fazer birras. Eu só pensava assim, se eu uma vez fizesse uma birra destas. Ou se a minha filha, quando tinha 2 ou 3 anos, fizesse uma birra dessas, a gente tem que discernir e ver que birra que é. Para mim, uma criança, quando faz uma birra, nós temos que perceber o que é. Pode estar com sono. Uma criança quando está com sono, ou com dores, exatamente. Nós temos que, a pessoa não pode ir assim de qualquer maneira, a criança está a chorar, dá-lhe uma vergastada, ou uma cinturada. Não. A criança está a chorar por uma razão é. Se um bebê, já sabe que é bebê, mas uma criança de 2, 3 anos, já não é um bebezinho, mas pode estar a passar alguma situação, pode estar com uma dor, isso para não saber. Pode estar com febre. Epá, há tanta razão que a pessoa não pode estar a levar a talho de foice e castigar e arrepender assim para dar cá aquela palha. Não. A
pessoa tem que perceber e tem que fazer o quê? Se o marido realmente está a fazer alguma coisa que está a pôr em causa a autoridade do pai, está a faltar ao respeito à mãe, ou até a faltar ao respeito a um irmão, o pai tem que tomar rédeas na situação e tem que o repreender. E se for preciso, dá-lhe um açoite. Porque os açoites que se dá numa criança não matam a criança. Vão é fazer-lhe sentir no próprio corpo que ela está a fazer errado. Porque uma criança, hoje em dia os pais têm uma política. Uma criança de 10 anos estão-lhe a dar um sermão, como se a criança já tivesse entendimento para perceber. Mas uma criança, até a uma determinada idade, não entende. Ela não percebe que há essa diplomacia, ela não entende. Ela só entende uma palavra quando se senta a dor, assim, toma. Sim, meu pai está-me a bater. É sério, uma criança com 2, 3 anos não entende conversas. Não se pode ir com muita conversa. Tem que se conversar, mas se há crianças mais rebeldes umas que outras. Há crianças que são mansas, não faz, por exemplo, o Zé Manel sempre foi mansinho. Não foi? Sempre foi mansinho, no nome, depois, não todos a mentira nenhuma. Mas há crianças que são mais rebeldes umas que outras. E o que é que a pessoa vai fazer com uma criança que é mais rebelde que a outra? Vai fazer de conta que não aconteceu nada? Se a pessoa faz isso, sabe o que é que ela está a criar? Está a criar um pequeno monstro que um dia mais tarde não vai respeitar ninguém. Vai ser uma pessoa que vai ser um foragido, vai ser procura-se, vai ser um fugitivo, vai ser alguém que nunca vai respeitar ninguém, porque não respeita o pai. Um filho que não respeita o pai não vai respeitar ninguém, não vai respeitar o patrão, não vai respeitar os colegas de trabalho, não vai respeitar o código da estrada, não vai respeitar um polícia, não vai respeitar um governante, um ministro, não vai respeitar ninguém. Porque ele está habituado a fazer o que ele quer e ninguém o repreende. Ora, as próprias autoridades, os próprios polícias estão criados, como a Bíblia diz, para defender aquelas pessoas que não fazem mal a ninguém daqueles que andam a fazer mal. Então, a própria sociedade está criada nesta situação e muito bem criada e muito bem organizada para evitar que os indivíduos que andam aí com a cabeça não sei onde, aos tiros e às facadas uns aos outros, que eles ponham-nos na linha e, se for preciso, na prisão. É assim que as coisas têm que ser. Pois, faz bem trabalhar no campo, é? Mas o que eu quero dizer, o que eu quero salientar aqui é, a pessoa fez mal, tem que ser repreendida. Tem que ser repreendida e castigada se for necessário. Mas com conta, peso e medida. Com equilíbrio, no tempo certo, da forma certa e não com exageros. Porque uma pessoa que está a ser repreendida de uma forma exagerada, a pessoa começa a ficar magoada e fica contra a pessoa que a está a repreender. Um filho, se um pai tem que ter cuidado de nunca levar o filho à ira. A ira quer dizer o filho ficar zangado com ele, por ele estar a ser repreendido. Porque o miúdo, quando vai à ira, ele nunca vai respeitar ninguém. Nem o pai tampouco. Então a autoridade, esta autoridade é uma coisa muito sensível, tem que ser feita com sabedoria. A repreensão e o castigo tem que ser feito com sabedoria. Se não for feito com sabedoria, é uma chatice. É uma chatice porque vai criar rebeldes, vai criar gente que não se dá bem na igreja, vai criar gente que não tem aquela paz, aquela tranquilidade, aquela humildade de sentar numa cadeira e ouvir uma lição que vocês estão a fazer aqui. Essa gente não quer nada com a igreja. E vai chegar a um ponto que também não quer nada com Deus. Porque Deus não muda. Deus não muda. Deus é sempre o mesmo. Estas lições são sempre as mesmas. Não alteram com a temperatura, não alteram com o verão, com o inverno. São sempre atuais. A Bíblia está sempre atual, sempre. Ora bem, a punição do irmão rebelde. Em 2 Coríntios 2, versículos 5 e 6, eu já tinha lido, não, ainda não. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 5 e 6. Já? Já li? Mas eu vou ler outra vez.
se não te importas. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. O versículo 6 novamente. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. Basta. Porque a punição do irmão rebelde tem que ser feita, mas tem que ser feita com aquela conta, com aquele peso, com aquela medida, para que a pessoa não fique, não entre em polvorosa. O objetivo da punição é levar sempre o faltoso ao arrependimento. E se ele se arrepender, você ganhou o irmão. Não tem assim muito mais para dizer. Em 2 Coríntios no 2, agora o versículo 6, e do 6 ao 8, 2 Coríntios 2, versículo 6 a 8. Eu vou ler novamente, mas depois vamos até o 8. Basta-lhe ao tal, basta ao tal repreensão feita por muitos. Agora o 7, por favor. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo. Falhou, foi repreendido. Agora perdoa e consola-o. É isto. O filho falhou, repreende-o. Castiga-o, mas depois consola-o. Mas depois encoraja-o. Porque se você não fizer isto com um filho, nunca vai fazer isto com mais ninguém. Mas se você fizer isto com o seu filho, ele nunca vai se virar contra si. Porque você tem que fazer o papel de pai, tem que fazer o pastor tem que fazer o papel de pastor, a autoridade tem que fazer o papel de autoridade. Tem que zelar pelo bem dos outros, tem que castigar o faltoso. Mas depois tem que o restaurar. Tem que o ganhar, tem que o consolar. Não é fácil. Isto que eu estou a falar não é fácil, porque, como eu digo, uma pessoa que só vê os defeitos nos outros nunca consegue fazer isto. Porque ela não se consegue enxergar a si própria, só vê o defeito do outro e vai criticá-lo por esta vida. Há pessoas que quando abrem a boca ou quando telefonam, têm sempre qualquer coisa para falar mal dos outros. Sempre. E eu não tenho muita paciência para ouvir conversas sempre a falar mal deste e daquele. Às vezes embarco assim em alguns telefonemas e às vezes não devia aceitar. Mas às vezes são pessoas que eu conheço há muitos anos e embarco naquela viagem. Depois no fim arrependo-me de ter dito aquilo ou ter estado a ouvir aquelas baboseiras. Mas a pessoa não pode estar a aceitar críticas, porque a pessoa que critica primeiro tem que se ver ao espelho. Então e ela não tem defeitos? Só vê defeitos nos outros e ele não tem defeitos. Essa gente que critica, que só sabe criticar, não tem arrependimento. Eles bem falam de arrependimento, mas não o têm, não o exercitam. Porquê? Porque se eles se arrependessem, eles eram humildes. E uma pessoa humilde não vê os defeitos dos outros. A Bíblia diz que considere sempre os outros superiores a si mesmo. Ora, uma pessoa para considerar o outro superior a si mesmo, tem que ser humilde. Não pode-se armar aos cucos. Nem se pode armar aos cágados. Não se pode armar assim. Eu sou o maior. Eu nunca falho. Eu sei tudo. Não. A pessoa que é humilde rebaixa-se. A pessoa que é humilde perdoa. A pessoa que é humilde reconhece o seu erro e não aponta defeitos a ninguém. Se ele tem alguém que é apontar defeitos, é ele próprio. Mas só que esta gente que é orgulhosa, que é maldicente, nunca se vêem a eles próprios. Só veem os outros, infelizmente. E há muita gente assim, pastor. Infelizmente há. A primeira razão porque é que nós devemos restaurar o irmão arrependido. Em 2 Coríntios 2, versículo 7. Versículo 7. Outra vez, vou ler. Estou agora a ver as razões. Tenho aqui 3 razões, ou 2 ou 3. Quem dá mais? 2. Repete. Portanto, devemos restaurar o irmão arrependido. É o que diz este versículo. Então, temos que o consolar para que ele não seja devorado. É a primeira razão
que nós devemos restaurá-lo para ele não se perder. Agora, 2 Coríntios 2, versículo 11, esta não li. O 11, Deus e o 11, agora é o 11. Não, por acaso até não. 2 Coríntios é o 2:10. 2:10. Ó, Tiago. Esta é a segunda razão porque nós temos que restaurar o irmão arrependido. Diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Ora bem, o diabo é um personagem. Há muita gente que não acredita nele, mas é um personagem que está sempre a ver aonde é que ele consegue apanhar o irmão. Qual é o motivo, qual é a intenção do diabo fazer estas coisas? É destruir a Igreja de Cristo. Como é que o diabo tenta destruir a Igreja de Cristo? Arranjando confusões entre irmãos. Por isso é que eu digo, as coisas mais difíceis que um pastor tem de administrar na sua vida e no seu ministério é as confusões que podem existir entre irmãos. E não há igreja nenhuma onde não haja confusão. Não há igreja nenhuma onde não haja pelo menos uma ou duas pessoas, e estou a ser simpático, que criem confusões e que depois acabam por se afastar. E tentam afastar os outros também. E essa gente que ficou magoada porque não gostou da repreensão, não gostou de ser repreendido, não gostou de ser colocado no seu lugar, o que é que ele faz? Como ele não se arrependeu, começa a fofocar com os outros e a dizer: tu vais a essa igreja é isto, é aquilo, pastor, olha o Zé António, olha a vida dele. É tão fácil criticar a vida dos outros, tão fácil. E eu realmente não tenho uma vida de que me orgulho. Não fiz muita coisa bonita, fiz muita coisa feia. Mas ele sabe lá se eu me arrependi ou se não me arrependi. Quem é ele para me criticar? Aquele que não tem pecado, Jesus diz: atira a primeira pedra. E as pessoas são tão hábeis a lançar pedras aos outros, não veem que elas próprias também podem ser alvo de levar umas boas pedradas. E se calhar até fazia falta assim umas boas pedradas bem assentes. Errar, toda a gente erra. Agora, nós temos que pegar na pessoa que errou e fazer com que ela se arrependa e reconheça que errou e depois restaurá-lo. Dar-lhe novamente um lugar na igreja, dar-lhe novamente uma oportunidade de ele não se afastar nem ficar demasiado triste. Porque se ele vai ficar demasiado triste, vai ser muito difícil de o conquistar. A terceira razão para restaurar um irmão é porque se a pessoa não fizer isso, o diabo vai ganhar vantagem sobre nós, sobre a igreja. Qual é a vantagem que o diabo ganha sobre as pessoas? Ganha quando elas não se arrependem. Ganha quando elas fazem aquilo que o diabo lhes mete na cabeça. Criticar. Olha aquele tipo que fez isto, fez aquilo. Olha o Zé António, o que ele fez. Olha o Zé António fez isto. Eu tenho para aí uns admiradores. Tenho admiradores em todo o mundo. Todo mundo. Ei, o Zé António, Zé António, Zé António. Sabe porquê? Porque eu sou falho. Tenho falhas. Às vezes faço coisas que não devo. Mas quando eu faço o que não devo, é o estrangeiro todo. É a Europa, é na América, é nos Estados Unidos, é no Brasil, é em África. O Zé António. E o Zé António tem um recado para essa gente. Vejam só o espelho da palavra de Deus. E se você nunca pecou, atire-me uma pedrada bem assente a mim. Atiro, com força. Eu tenho um cabedal para aguentar pedradas, fazer nem imagina. Eu tenho levado tantas pedradas na vida. Já falhei muito. Tenho levado muita pedrada. Mas ainda cá estou. Ainda estou aqui, vivinho da costa, para viver mais uns aninhos com a minha esposa. Cheio de vida e cheio de saúde. Amém? Enquanto que alguns que eu conheci já não andam cá, neste mundo aqui que nós vemos, já não andam cá. E se calhar eram mais novos que eu.
e conheço muita gente, muito mais nova que eu, que fizeram muita coisa, mas nunca se arrependeram, acham que eles são o supra-sumo, eles acham que são os maiores. Nunca tiveram uma atitude de humildade, de se arrepender, de reconhecer o seu erro. E alguns já não andam cá. É que não andam mesmo, morreram. Alguns com doenças graves, outros morreram, nem se sabe como é que foi, morreram. Estavam muito bem num dia, no outro já estavam mortos. E eu ainda cá estou. Ainda está para lhe contar a si algumas coisas da história, da palavra de Deus, para lhe dizer que a humildade é o vínculo da perfeição. Você quer ser perfeito? Seja humilde. Você quer ser o maior? Seja o menor. Você quer ser grande? Sirva ao seu irmão. Você quer andar com vida e com saúde? Reconheça os seus erros. Peça perdão e perdoe todas as ofensas. Perdoe tudo o que lhe fizerem contra si. Pastor, mas o pastor não compreende. Eu compreendo muito bem. Compreendo melhor que você. Pecou contra si. Perdoe. Fizeram-lhe mal. Caluniaram-no. Roubaram-no. E a mim já me aconteceu, já me roubaram, já me caluniaram, já me desprezaram, já me fizeram tudo. Já me puseram a dormir com as galinhas. Já a mim, em África, já me puseram a dormir em sítios que nem lhe passam para a cabeça. Fizeram-me gato de sapato. E eu ainda cá estou. E Deus sempre me honrou. Esta aqui é que é a questão que muita gente não compreende. Porque Deus honra os humildes. Aquele que se humilhar será exaltado. É uma regra, filho. É uma regra dos 3 simples, ou 2 simples, ou o que é. É a prova dos 9. Aquele que se humilha, reconhece os seus erros, pede perdão, perdoa, é humilde, será exaltado. E quem é que o vai exaltar? É Deus que o exalta. Eu não quero a exaltação dos homens. Eu não quero as bem-querenças dos homens. Eu não quero ser bem visto nos homens, só porque sim. Pastor, senhora, 5 estrelas. Essa conversa dos 5 estrelas a mim não me diz nada. Porque eu tenho uma estrela que é a maior de todas, que é Jesus, que brilha em mim. Agora, uma coisa é certa. Se a pessoa não reconhecer o seu erro, não se humilhar, nunca será exaltado por Deus. Antes, pelo contrário, vai ser rebaixado pelos homens. E Deus nunca o vai exaltar. Porque ele não reconhece, não é humilde. A humildade é o vínculo da perfeição. Quer ser perfeito? Seja humilde. Quer ir longe na vida? Perdoe todos os pecados que fizerem contra si. Quer ser bem-sucedido na sua vida? Errou? Peça perdão. Humilhe-se. E então você vai chegar longe na sua vida. Amém, meus irmãos? Efésios, para terminar, Efésios 6, versículo 12. É um versículo tão conhecido, quase que dispensava apresentações. Mas vou-lhe apresentar quem é que é o autor destas confusões. Está aqui, em Efésios 6, 12. Vamos ler ali no monitor. Diz lá: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Este versículo é o beabá da vida do cristão. É o A, a letra A. Porquê? Porque nós não temos que lutar contra gente, contra pessoas. Se as pessoas vêm contra si, você não luta contra elas. Porque o seu inimigo não é essa pessoa. É o diabo que está por trás a querer arranjar uma confusão consigo. E se você não tiver este discernimento e esta sabedoria, vai cair no erro de confrontar a pessoa, de ficar aborrecido com ele. E até por fazer aquilo que às vezes não deve. É o diabo. É o diabo que é o inimigo da sua alma. É o diabo que quer destruir a sua vida. É o diabo que quer destruir a igreja. É o diabo que quer arranjar confusão. Porque quando ele arranja confusão, ele ganha vantagem.
Nós, quando estamos num jogo, há sempre alguém que ganha, há sempre alguém que perde. E esta vida, aqui, com o diabo à mistura, acaba por ser um jogo. Quem é que ganha? É que é importante. Quem é que vai ganhar o jogo da sua vida? Quem é que vai ganhar na sua vida vantagem? Se você, ou se alguém vai dar ouvidos às calúnias, ouvidos às conversas, não se humilhar, não pedir perdão, não perdoar, o que é que vai acontecer? Ele está a dar vantagem ao diabo, que são estes principados, poderes e potestades que andam com o olho em si. O diabo, mal eu acordo, ele põe os olhos em mim. É por isso é que quando eu faço qualquer coisa, dá algo nas vistas. Porque eu quero servir a Deus e eu estou aqui a dar a cara. A mesma pessoa que está aqui a dar a cara, se calhar ontem falhou. E se calhar alguém viu o falhanço dele. E depois, quando um indivíduo que é muito conhecido, muito visto, falha, é notícia no jornal, é notícia no Facebook, é notícia no WhatsApp, é notícia no jornal da caserna. Opa, os Antónios. O que eles não sabem é que se eu que falhei, porque falho, e se eu me arrepender, o Senhor me vai restaurar. E eu amanhã já estou restaurado e eles ainda estão a falar mal de mim. Porquê? Porque seguiram o caminho que o diabo faz. Eles estão do lado do diabo. O que é o diabo? Não é o acusador. O diabo é o que acusa. É o que aponta o dedo. Está sempre a ver os defeitos dos outros. Porquê? Porque ele está perdido. O diabo, como está perdido, ele quer que mais gente vá com ele para a perdição. Então ele acusa. Ele é o acusador dos nossos irmãos. É o que o apóstolo Paulo chamava. Então há pessoas que fazem o papel do diabo, alinham na equipa do diabo, mas esquecem-se que a equipa do diabo vai perder. A equipa do diabo vai perder. Os caluniadores, aqueles acusadores, esses vão perder. Se calhar vão passar as férias lá com o diabo, vão passar para as brasas com ele. Eu decidi pertencer à equipa que joga contra o diabo. À equipa que se humilha, à equipa que pede perdão, à equipa que se arrepende, à equipa que perdoa. Eu quero pertencer a esta equipa. Não é muito bem vista no mundo. O mundo sempre aprecia uma pessoa muito, muito rica, muito, muito forte, muito, muito possante. Mas Deus escolhe as pessoas fracas para confundir as fortes. O Senhor escolhe pessoas que não valem nada. Escolheu-me a mim. Deus escolheu assim, imperfeito, cheio de defeitos, que ainda não consegue às vezes controlar a língua, que ainda às vezes não consegue controlar aquilo que está a pensar ou a desejar, mas foi assim que Ele escolheu. E agora, o que é que Ele vai fazer? Vai estar fora? Não. O bebê, quando faz uma borrada, a mãezinha não o deita fora no lixo. Para não, irmãos? Ele faz um cocózinho. Eu estou a dizer um cocózinho, porque eu, quando era miúdo, aquilo não era um cocózinho, aquilo era qualquer coisa assim bem pesante. Mas a minha mãezinha, graças a Deus, que Deus a tenha em descanso, e mais o meu paizinho, limpavam o menino, limpavam o cocó, tem que ser assim à moda de Cascais, cocó, e o menino estava lavadinho e enxuto, estava como novo. E cresci assim. E eu estou aqui, graças a Deus já não faço nada nas calcinhas, nas cuequinhas, tenho mais cuidado, mas é assim como um pai cuida de um filho, é assim como um pastor cuida do irmão. Fez cocó na fralda, limpa-se o cocó do menino, lava-se, restaura-se e temos menino novo outra vez. O irmão foi faltoso, foi repreendido, arrependeu-se, anda para cá, és um de nós. Eu tenho razão. Irmão, vai brincar aos cowboys para o teu quintal. Vai lá para o teu quintal, vai lá em paz e sossego, mas aqui não. Porque aqui neste lugar há gente com pecados. Aqui neste lugar há gente com defeitos. Graças a Deus. Aqui neste lugar há gente que falha. Mas aqui neste lugar há gente que falha e se arrepende e reconhece os seus erros. E quer melhorar. E se quer melhorar, tem todo o direito de estar aqui.
Eu não o posso expulsar. Ninguém, nem o pastor, tem direito de expulsar um irmão que falhou e que se arrependeu. Não. Arrependeu-se, venha para cá. És um de nós, vais crescer. Eu até lhe digo, tu ainda vais ser apóstolo. Como se isso fosse uma coisa muito importante. Não. Tu vais ser um servo de Deus, que isso é o mais importante. És um filho, és criação de Deus, és filiação de Deus e és um servo de Deus. E vais aprender a servir a Deus porque eu vou-te ensinar. E eu posso ensinar muita gente a servir a Deus porque já sirvo a Deus há muitos anos. E ainda estou aqui. Ainda estou de pé. Amanhã posso cair. Mas reconheço o meu erro. Não há ninguém que me venha dizer, você falhou. Mas falhei depois. Qual é o seu problema? Tenho alguma conta a dar a si? Não tenho contas a dar a ninguém, a não ser a Deus. A não ser que eu esteja num ministério. E se eu estou no ministério e falhei, tenho que dar contas à pessoa que é o líder dessa igreja, desse ministério. Eu aqui tenho que dar contas ao pastor João Viegas. Eu não venho aqui fazer o que eu quero. Falhei, reconheço, falhei. Não vou fazer mais. Eu tenho que tomar este compromisso de se eu falhei, não vou tornar a fazê-lo. E ele, o papel dele, do pastor que me repreendeu, é, se o senhor, o homem pediu perdão, arrependeu-se, não faz mais, vamos restaurá-lo, vamos dar novamente seguimento, isto não vai parar, não vai ficar por aqui. Não vamos ficar toda a vida a lamber as feridas. Porque uma pessoa que só pensa nas feridas do passado e que só pensa no... Essa pessoa não avança, não vai avançar. Eu não tenho mais nada a dizer, a não ser que estamos a terminar e que vou terminar e vamos orar. Vamos orar para que Deus nos dê esta sabedoria para lidar com os irmãos, que Deus nos dê cada vez mais misericórdia na nossa vida, que Deus perdoa os nossos pecados, que Deus restaure a nossa vida, para nós podermos ser um exemplo para o rebanho. Amém, irmãos? Termino aqui a orar. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra. Ela restaura verdadeiramente a nossa vida. Ela nos dá sempre mais uma oportunidade. Tu és um Deus de mais que uma oportunidade, Senhor. Porque não há ninguém que falhe, que esteja completamente condenado. Se essa pessoa se arrepender, se essa pessoa reconhecer o seu erro, Tu a vais restaurar, Senhor. O teu servo bem perguntou, Senhor, quantas vezes perdoarei? Até 7? E tu disseste a esse teu servo, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então, por mais que nos façam, por mais que nos caluniem, por mais que nos critiquem, por mais que nos prejudiquem, nós temos a responsabilidade e a obrigação de perdoar. Nós, se falharmos, essas tais 70 vezes 7, podemos falhar até mais do que isso. Nós temos que nos arrepender 70 vezes 7 também. Porque sabemos que quando nos arrependemos, Tu, Senhor, restauras a nossa vida e nos pões novamente no caminho certo para que a nossa vida cresça e seja um exemplo para todos os outros. Ajuda-nos a nós, que estamos em liderança, que temos um título, Senhor. Ajuda-nos a merecer, eu não digo porque ninguém merece nada, é tudo pela graça, Senhor, mas que a nossa vida seja um exemplo, que a nossa vida, mesmo com defeitos, seja um exemplo de hombridade e de compromisso, de te servir, de te pôr em primeiro lugar e de andar em união com toda a igreja. Que esta união nunca se quebra, que o diabo, que tenta sempre arranjar confusão para que esta união se quebre, ele se mantenha bem longe. Porque na paz e no amor o diabo não consegue chegar. Na humildade, na compreensão e no perdão o diabo não chega perto. Por mais coisas que as pessoas façam, se elas se arrependerem, o diabo não lhes vai chegar perto. Nunca vai ganhar vantagem. E obrigado, Pai, porque no fim da história, a Tua palavra nos diz que quem vence não é o diabo. Quem vence é a igreja. Quem vence é a noiva de Cristo. Quem vence, Senhor, são aqueles que têm o Teu nome e que têm o Seu nome escrito no livro da vida. São esses que no final vão vencer. O diabo será destruído para todo sempre. Mas aqueles que creem em Ti, se arrependem e têm o Seu nome escrito no livro da vida, vão viver contigo eternamente. Este é o final da história. E contra isto não há
argumentos. Contra isto não há outro caminho. Ponto final, parágrafo. Tu tens perdão e amor para os teus filhos e tens justiça e destruição para aqueles que não te passam cartão, não querem saber de nada e continuam na sua vida de pecado, continuam nas suas porcarias, nas suas indecências, nas suas concupiscências e amam mais o mundo e amam mais a confusão do que a tua paz e a tua simplicidade e a humildade que provém de ti, Senhor. Pai, que tu sejas sempre louvado neste lugar, na nossa vida. Tu estás entronizado na nossa vida, no nosso coração. E Ele é que vais permanecer até ao final, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque tens feito tanta coisa maravilhosa em nós. Tens nos restaurado de tanta coisa que nós fizemos de errado. E assim será até ao final. Pai, que tu sejas sempre honrado e glorificado por estas coisas maravilhosas que tu já fizeste em nós. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. E todos podem dizer comigo? Amém.